Vamos dar nesse momento o início ao evento da tarde de hoje, que é o Seminário Estadual da Região dos Lagos e Baixada Litorânea. E o tema do seminário é Política Social e Mercado de Trabalho para o Assistente Social. Dou as boas-vindas em nome da Merilane Madureira, que é a coordenadora do curso, e que infelizmente não pôde estar aqui. E vou passar a palavra para o Charles, nosso presidente. A gente é que agradece. Boa tarde a todas e todos presentes aqui nessa data de hoje. Em nome do Conselho Regional de Serviço Social daqui do Estado do Rio de Janeiro, que eu tenho a honra e a tarefa de presidir até maio de 2014, a gente queria dar as boas-vindas a todos vocês para esse evento comemorativo do mês do assistente social, mês de maio, mês de intensas atividades, onde essa categoria comemora de uma forma bastante sui generis. Nós talvez sejamos uma das poucas categorias que comemoram o seu mês discutindo os desafios e as questões postas para o cotidiano do trabalho. O que é muito bom, porque a gente exerce o nosso direito de estar sempre nos reciclando, de estar sempre nos capacitando, e o Conselho Regional de Serviço Social, na sua função de buscar incentivar esses debates e orientar o exercício profissional, promove uma série de atividades já há alguns anos, como a realização de minicursos. Aqui em Cabo Frio nós já realizamos um, nesse mês, e dando sequência a uma política que a gente iniciou no ano passado, a gente está experimentando a realização de seminários estaduais no interior do Estado, como uma forma de aproximar o Conselho da realidade dos assistentes sociais do interior. Esse ano passado, a gente fez seminários em Campos, em Volta Redonda, sede das duas seccionais. Esse ano, além de Volta Redonda e de Campos, a gente fez em Nova Friburgo e está fazendo aqui na região dos Lagos, em Cabo Frio. Sede escolhida pelo Núcleo de Assistentes Sociais, também criado o ano passado, a partir de uma política do CRES, neste auditório, também um evento de realização de fundação de núcleos de assistentes sociais pelo interior do Estado, que é uma política nova, que a gente está experimentando, que a gente está vendo como é que funciona, mas que a gente está investindo muito, porque a gente acha que é importante não só aproximar o Conselho da categoria no mês de maio, mas a gente criar canais cada vez mais constantes de debates sobre o exercício profissional dos assistentes sociais também no interior. Núcleo esse que já fiz aqui para os companheiros que são do grupo de referência e faço publicamente, o Núcleo da Região dos Lagos tem sido um dos mais atuantes. A gente tem tido, porque como é uma realidade nova, a gente tem tido algumas dificuldades em algumas regiões do estado de mobilizar os profissionais, e aqui na região dos Lagos essa dificuldade existe, mas acho que essas dificuldades estão sendo superadas. É um núcleo que vem se reunindo com bastante frequência, já tem o seu representante no nosso Conselho Pleno, e já tem a próxima reunião marcada, inclusive, que aí depois o pessoal do grupo de referência daqui pode dar os informes. E também para o CRES é um prazer, e para mim especialmente, é um prazer muito grande estar aqui na Universidade Veiga de Almeida, porque eu tive algumas oportunidades de estar nesse espaço em outras ocasiões. Infelizmente eu não consegui por contratempos, transporte para conseguir chegar, a convite da saudosa professora Josi Ramos, que foi homenageada, o núcleo daqui da região dos Lagos tem o nome dela, que além de uma grande companheira do CRES, era uma grande amiga minha. A convite dela, eu pude vir, infelizmente não consegui vir aqui, e hoje, também em homenagem a ela, fiz questão de estar presente aqui
nesse espaço em que tantas vezes fui solicitado, né? Então, que esse evento também reforce essa homenagem a essa grande profissional e essa grande companheira que trabalhava nessa casa e que foi parceira nossa do CRES, né? E era uma grande lutadora pelos princípios éticos do serviço social, né? Então, muito emocionado, também faço essa homenagem aqui em nome do CRES. Tá? Então, a gente gostaria de convidar todos para participarem do debate, né? O tema foi um tema escolhido a partir das demandas postas pelos próprios profissionais dos núcleos, né? Das demandas que a gente vinha observando, dos debates necessários para serem feitos aqui. E a gente agradece, né, a presença de todos, em especial agradece à Universidade Veiga de Almeida, por ter cedido mais uma vez o espaço para a gente, né, mas acho que consolida uma parceria importante, né, do CRES com a academia. Agradece às palestrantes que se dispuseram, né, a sair lá do Rio e vir aqui fazer esse debate. Agradece à conselheira Lorraine, que vai ficar coordenando a mesa, que também, e aos demais conselheiros que estão envolvidos em outras atividades, né, agora no mês de maio. Agradece imensamente aos funcionários do CRES, né? Maria Nilce, que está aqui, agente fiscal do CRES, se apresenta, e também os funcionários que estão lá fora e que incansavelmente, né, estiveram presentes nessa organização. A gente hoje encerra o ciclo dos seminários estaduais no interior, com muito orgulho, né, e cansados, né, mas com muito orgulho, né, porque acho que foi uma experiência que está dando certo, acho que o público aqui presente demonstra isso, e também porque a gente fez o investimento de, ao mesmo tempo de fazer os seminários no interior, realizar o primeiro congresso de assistentes sociais do estado do Rio de Janeiro, onde muitos profissionais daqui também estiveram presentes, e a gente teve a feliz surpresa da presença de 1.100 participantes do nosso congresso durante o mês de maio, né? Acho que isso mostra que essa categoria não está morta, que essa categoria ela está atenta e ela está ávida por lutar por melhores condições de vida, por melhores condições de trabalho e para, de fato, poder exercer essa profissão com a qualidade que a nossa população usuária merece. Então, nesse sentido, a gente agradece mais uma vez e está por aberto aqui o seminário estadual da região dos Lagos e Baixada Litorânea. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Então, eu vou passar aqui agora a coordenação da mesa para a conselheira Lorraine Vigo, que é do CRES, né, da direção do CRES, que vai aqui coordenar os trabalhos. Boa tarde. Bem, então, dando prosseguimento ao nosso seminário estadual descentralizado, em comemoração ao mês do assistente social, vamos dar início agora com o tema Políticas Sociais e o Mercado de Trabalho para os Assistentes Sociais. Vou convidar para compor a mesa a professora doutora da Escola de Serviço Social da UFRJ, Fátima Grávia. E a professora doutora da Escola de Serviço Social da UF, Universidade Federal Fluminense, Ana Paula Mauriel. Bom, iniciando, então, a professora Ana Paula. Boa tarde a todos, todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para esse evento, né, do nosso mês de maio, que tem como marca, né, tem tido como marca a combatividade e os debates vinculados a lutas sociais tão caras à nossa profissão e à sociedade brasileira. Agradeço ao CRES Rio, na figura do Charles, tão querido, pela oportunidade, e a vocês, né, que tão gentilmente me deram esse voto de confiança, né, de vir até aqui compartilhar comigo alguns das minhas reflexões, enfim, de alguns dos meus dilemas intelectuais. Então, olhando para o tema, eu e Fátima fizemos uma conversa aqui, um acordo, fizemos uma divisão amiga, né, mas acho que o tema, de forma geral, do seminário estadual, sempre traz para nós, né, como mote central, como assistentes sociais, significados
sócio-histórico do nosso projeto profissional, né, que defendemos hoje. E pensar no projeto profissional de serviço social também significa pensar criticamente as condições objetivas que plasmam esse significado na realidade. Então, esse diálogo, ele deve possibilitar essa percepção dessas condições. Então, parcialmente, hoje, um pouco do que eu vou tentar trazer aqui em relação às políticas sociais, né? Principalmente que vem afetando o capitalismo tardio, né, o que é novo nesse contexto, né, e que vem implicando em mudanças na nossa profissão, mudanças para o serviço social em particular, redimensionando o mercado de trabalho, que aí eu vou deixar com a Fátima, né, que vem trazendo verdadeiros desafios para nós, né, nos vários espaços socioocupacionais que a gente ocupa, na docência, na saúde, na infância e adolescência, seja qual for o espaço que a gente ocupa. Então, diante do que me foi proposto, eu vou pensar sobre alguns desses desafios a partir da crise contemporânea em sua aparência, né, financeira e essência na forma da acumulação, e o conjunto de respostas a essa crise, especialmente considerando os países periféricos e o perfil que as políticas sociais ganharam nessa dinâmica contemporânea. E aí os impactos no mercado de trabalho fica com a professora Fátima. Bem, parece não haver dúvidas, né, de que estamos diante de um cenário de crise, especialmente até após 2008 e 2009. Dia após dia, os episódios que marcam, né, a crise atual do capitalismo mostram que os mercados são os que ditam as leis dos estados. Ou melhor, os dirigentes políticos não trabalham pelos interesses das maiorias dos cidadãos, mas pelos interesses comerciais e financeiros de outros estados e de organismos internacionais, erigidos como árbitros de um sistema internacional. A manifestação contemporânea da crise do capitalismo, né, nos deixa claro o caráter inerentemente cíclico do processo de acumulação do capital, e a atual crise só pode ser entendida como um desdobramento dialético das contradições que foram desenvolvidas nessa fase histórica. Então, são as contradições do capitalismo contemporâneo, de hoje, que provocaram a atual crise estrutural no processo de acumulação do capital. Então, cabe uma ressalva aqui, só para a gente abrir um parênteses, no termo crise estrutural, né? Pois ele pode gerar alguns enganos, né? Não se trata de uma crise terminal, que vai levar, de alguma forma, o capitalismo inexoravelmente à sua própria destruição, né? Então, tal interpretação meio fatalista, determinística, enfim, é completamente estranha a Marx, né, que entendia as leis de tendência ao capitalismo nesse sentido dialético, de transformação permanente. Esse caráter estrutural, por exemplo, para Mandel, está em ser uma crise social do conjunto da sociedade burguesa. É uma crise das relações de produção capitalista e de todas as relações sociais burguesas, por isso estrutural. Se imbrica, né, com uma diminuição durável do crescimento econômico, ou seja, a longo prazo, né, que se acentua e se agrava, né, aos efeitos das flutuações conjunturais da economia. Então, tem uma dimensão estrutural e uma dimensão conjuntural. Eu vou falar muito em alguns termos meio economês, assim, meio chatos, mas por que é importante a gente falar nisso, né? O perfil das políticas sociais hoje é dado pela forma com que a economia vai caminhando. Então, é importante a gente entender esse pano de fundo. Se a gente não entende alguns elementos desse fundo, a gente também não entende por que a política social tem esse determinado perfil, né? Na mesma trilha de argumentação, né, semelhante a Mandel, Mesaros, né, expõe também o caráter estrutural pela dimensão global e não setorial, por exemplo, comercial ou financeira da crise contemporânea. Seu alcance, por exemplo, seria mundial, atingindo todas as nações imperialistas do planeta, sua extensão temporal, apresentando-se como uma crise de longa duração e sem saídas possíveis a curto prazo, né? Contudo, o capitalismo contemporâneo, sua lógica de acumulação, né, tem a ver também com a forma como ele saiu da crise lá no final dos anos 60 e ao longo da década de 70. Então, a era neoliberal foi inaugurada no momento, né,
em que os estados anglo-saxãos, né, Inglaterra, Estados Unidos, abandonaram, né, seus pilares democráticos do pós-guerra, principalmente a ideia, né, de que o desemprego arruinaria o apoio político do qual gozavam não apenas os governos, né, mas estruturalmente a própria regulação social em sua totalidade. Então, depois que abandonaram essa ideia, ou seja, não importa para nós a questão do emprego, então todo mundo seguiram às riscas, né, à risca as experiências levadas a cabo por Thatcher e Reagan, Ronald Reagan. Então, as possibilidades e limites da lógica dinâmica capitalista, a partir daí, elas só são inteligíveis, ou seja, compreensíveis, se a gente considera, resumidamente, os seguintes pontos. Não vou falar desses pontos aqui, só vou citar, pelo tamanho do tempo que a gente tem aqui. O processo de reestruturação produtiva, que, dentre outros aspectos, promoveu a redução dos tempos de rotação do capital, né? Então, o capital tem um tempo de rotação menor, e com isso elevou uma taxa anual de mais-valia, né? Ou seja, a taxa periódica de lucro aumentou. Então, a gente tem que levar em conta a reestruturação produtiva. As reformas estruturais do mercado de trabalho, né? Os mercados de trabalho também implicaram no aumento da taxa de mais-valia, tanto nos países centrais, da acumulação mundial de capital, quanto nos países periféricos, onde há um aumento da taxa de superexploração do trabalho, né? Um terceiro aspecto, o aumento da parcela de valor produzido pelo capitalismo periférico, que está sendo dirigido, né, por vários canais, a gente vai ver um deles, que é a dívida pública, para os países centrais, né, para a acumulação e a apropriação dos países centrais, enfim. Outro aspecto, a expansão dos mercados, dada a intensificação dos processos de abertura comercial e liberalização financeira, né, essa chamada globalização, integração global, enfim. E um último aspecto, que é a mudança da lógica de apropriação ou acumulação do capital, né, que, segundo as determinações dadas por Marx, o qual que ele denominou capital fictício e portador de juros, né, que é essa dimensão da financiarização, como o Chesney vem denominando aí recentemente. Bom, dado esse preâmbulo, podemos entrar nas políticas sociais. Então, o padrão das políticas sociais imposto à periferia, né, nos anos mais recentes, nos anos 80 para cá, digamos assim, né, internacionalmente falando, se baseou em receituário decorrente do chamado Consenso de Washington, né? Isso conformou o que a gente pode classificar em uma primeira geração de ajustes, né, lá nos anos 80, quando as políticas sociais sofreram sérios cortes de recursos e a prioridade era a estabilização econômica, né, para atender os interesses externos. Então, enquanto lá fora isso acontecia nos anos 80, essa primeira geração de ajuste vai chegar aqui no Brasil nos anos 90, principalmente no governo Fernando Henrique. Bom, o que é essa primeira geração de ajuste? O Consenso de Washington. Essa expressão de autoria do economista americano, né, John Williamson, procurou traduzir um conjunto de medidas recomendadas pelo FMI e pelo Banco Mundial por ajuste das economias periféricas, né? Essas medidas foram aplicadas em mais de 60 países e que combina políticas recessivas de estabilização, redução do gasto público, reestruturação de sistemas de previdência pública para obtenção de superávites fiscais primários e reformas estruturais, liberalização financeira, abertura comercial, desregulação dos mercados, privatização das empresas estatais. Pretexto era de que só assim os países da periferia poderiam ingressar numa nova etapa de crescimento econômico. Então, segundo essas organizações, o FMI e o Banco Mundial, tinha uma conjuntura de desequilíbrio externo, né, ou seja, que esses países enfrentavam nos anos 80, né, mas eles tinham um problema interno, políticas desenvolvimentistas. Então, isso está fora de moda, isso não vai dar mais conta desse padrão de crescimento que vocês precisam ter nessa conjuntura, né? Então, fatores internos, né, que eles reconheciam agora como falidos, que eram as políticas desenvolvimentistas que até então eram hegemônicas nesses países periféricos, né?
Então, mesmo reconhecendo a gravidade da crise, o FMI e o Banco Mundial defendiam que a causa principal desses desajustes econômicos estavam ligados a fatores internos desses países. Então, o que tinha a saída estava ligado a alterações dessas políticas. Né? Ou seja, tem que mudar o tipo de política econômica que vocês têm. Né? Além disso, esses governos, né, porque praticavam essas políticas desenvolvimentistas até então, eles tinham uma política de proteção ao mercado interno. O que é essa proteção ao mercado interno? Eles tinham barreiras alfandegárias, ou seja, né, limitavam a entrada de determinados produtos ou facilitavam para determinados nichos de mercado interno, né, em outros, determinadas atividades econômicas e industriais eram mais... Não, isso tudo está errado. Segundo o FMI e o Banco Mundial, vocês não podem mais fazer isso. Né? Por quê? O problema é que essa proteção aos mercados internos não impediu a estagnação econômica. Né? Então, pelo contrário, os países em desenvolvimento chegaram aos anos 80 com as suas economias sob forte pressão inflacionária, tendo que indexar os preços de salários, aluguéis, juros, câmbio, entre outros, com o intuito de corrigir o valor desses bens e serviços por conta da inflação que ia, né, passada. E com isso afiançar o poder da sua moeda, que cada vez se enfraquecia mais. Né? Então, qual é a expressão material mais óbvia desse movimento? Né? Está nos programas de ajuste. Então, a gente com ajuste estrutural, enfim, encampado pelo Banco Mundial e FMI, que monitoraram de perto as decisões políticas dos governos, né, de cada estado, avaliando as suas medidas de desempenho através de indicadores pré-estruturados e impondo condicionalidades, né, aos empréstimos. Você só pega empréstimo para você pagar os juros, para você fazer um acordo da sua dívida, né, você tem que ter esses indicadores, chegar a essa meta, enfim, aos financiamentos e às renegociações. Ao lado disso, uma visão antiestatista da nova direita, ou seja, dos neoliberais, foi um forte componente definidor, né, das propostas de contra-reforma do Estado, incitando decisões supostamente despolitizadas, técnicas, né, e neutras, baseadas em aparatos técnicos de altíssimo nível empírico. Então eles chegavam com relatórios, com números, índices, enfim, e de alta complexidade econométrica. Então, de forma indutiva, cria normas para que a atuação do Estado e as políticas sociais deixassem de ser um modo de conexão e representação de interesses e se transformasse em mera administração gerencial. Qualquer semelhança com Bresser Pereira, né, não é coincidência. De uma determinada ordem social, esvaziando o conteúdo político, né, da própria política social. O fato é que, dentro dessa lógica, o fomento da política social estava ligado a mudanças em outras áreas também. Né? Nesses termos, o Banco Mundial condicionou o custeio da política social à capacidade orçamentária dos países prestatários, de honrar seus compromissos com o pagamento de juros das extensas dívidas. Então, aquilo que já era uma máxima do banco passou a ser a sua principal linha de condicionalidade, ou seja, vincular o empréstimo para a área social à renegociação das dívidas. Então, a renegociação da dívida foi sendo cada vez mais submetida a programas de ajuste, com suas condicionalidades. Soma-se a isso um amplo processo de desregulamentação e de liberalização dos fluxos comerciais e financeiros, impulsionado pelos governos Thatcher e Reagan, e daí um efeito em cascata, né, por vários outros governos. Ao mundo novo daí nascente se dá o elegante nome de globalização. Para os países subdesenvolvidos, cabe o destino da integração competitiva nessa nova divisão internacional do trabalho. Ou seja, a inflação, a grande vilã até os anos 80, recuou para dar lugar à dívida pública, que cresceu vertiginosamente nessa mesma década. A dívida pública foi uma alternativa funcional e cômoda, que permitiu aos governos fontes de recursos que ainda não tinham produzido concretamente, ou seja, esses governos não tinham esse dinheiro, né, eles não tinham ainda esses recursos, mas eles prometiam ter.
né? Para poder completar os gastos daquele momento. Então, os governos, a gente vai ver, para poder honrar os juros da dívida. Vamos ver como é que esse truque funciona, como é que essa mágica acontece, né? O governo emite papéis. É um título da dívida, eu dou para você. Você é um empresário, comprou meu papel. Esse título da dívida representa, pura e simplesmente, um direito à apropriação de uma parte do fundo público. Então, eu emiti esse papel para você e você tem o direito a se apropriar de uma parte do fundo público futuro, que ainda não tem hoje, né? Proveniente de impostos que vão ser cobrados. Tais papéis dão direito aos que os possuem receber receitas do Estado recolhidos na forma de impostos. Por que eles são considerados fictícios, ilusórios, né? Pois esses valores que o Estado, os valores emprestados ao Estado, ou seja, eu emiti o título, o dinheiro já entrou, ele já pagou uma dívida, né? Eles já foram dispendidos. Esse dinheiro já está entrando para ir para o vermelho, para pagar juros. E o que se prevê é a arrecadação futura dos valores tomados em empréstimos sob a forma de tributação da população. Ou seja, a população está cada vez mais endividada. Então, tendencialmente, nos países periféricos, o que é historicamente comum? A maior parte dos impostos recai sobre os trabalhadores e de maior baixa renda, até 2 salários mínimos, porque sempre cai sobre o consumo ou serviços. Então, os títulos da dívida pública são a forma ilusória, fictícia, que assume o capital ao especular com o que Marx chama de valores imaginários, pela emissão de papéis, como nas sociedades por ações. Isso representa uma forma de capital fictício que constitui-se na forma que adquire os rendimentos, que parecem provir dos juros, mas cuja base está no trabalho vivo, nos trabalhadores que pagarão os impostos. Assim, a dívida pública é um tradicional instrumento de finança pública para a cobertura de déficit público, se torna uma importante aliada da reprodução do capital no período contemporâneo. Esse é o saldo da primeira geração de ajuste. Nessa perspectiva, a contenção orçamentária foi o mote que transformou ainda mais as políticas sociais dos Estados nacionais em políticas residuais. A lógica era compensar as populações mais vulneráveis à estagnação econômica, às elevadas taxas de desemprego, à falta de perspectiva de futuro, mas também contrabalançar os efeitos perversos dos cortes orçamentários impostos pelas políticas de ajustamento. Assim, os programas de ajuste de primeira geração restringiram a política social a políticas compensatórias, de alívio, voltada para as camadas mais vulneráveis, que precisavam de ajuda mais urgente, mas que deveria ser transitória, só até quando as políticas de ajuste oferissem resultados de crescimento e as economias voltassem a crescer. É por essa lógica que os programas de ajuste estruturais de primeira geração, ainda tem a segunda, calma, defendiam focalizar as políticas sociais como a solução mais adequada para uma política de equidade com responsabilidade fiscal. A submissão desses países latino-americanos à doutrina neoliberal dessa primeira geração levou, assim, a uma aplicação de políticas que desconsideraram completamente essa diversidade, a peculiaridade da formação sociohistórica da nossa região. Então, na maioria dos países havia prevalecido na Constituição, além disso, né, na maioria dos países sempre prevaleceu uma Constituição, né, sociohistórica, uma solução conservadora para a questão agrária, e uma estruturação muito desfavorável no mercado de trabalho urbano. Então, o que acontece? Os países da periferia, aos efeitos estruturais da crise, das saídas da crise, ainda soma-se o peso do passado. Portanto, as reformas estruturais não visam apenas acertar balanços ou cortar custos, garantindo o superávit primário, imprescindível a remuneração dos juros da dívida interna e externa. Trata-se de mudar a agenda desses países, de modificar drasticamente os temas e os valores que são compartilhados socialmente, e de alterar profundamente os espaços e processos em que se faz a política.
isto é, em que se fazem as escolhas relevantes. No Brasil, essa vertente de ajuste, como eu falei, chega nos anos 90, iniciada no governo Collor, mas levada a termo nos 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso. Mas os anos 90, internacionalmente, configuram uma segunda geração de ajuste, né? O ajuste com face humana, e que vai compor a base do que alguns autores chamam hoje de agenda neodesenvolvimentista, né? Mas por que uma segunda geração? Em maio de 87, um simpósio realizado em Helsinki discutiu o seguinte tema: o Banco Mundial abandonou seu foco de alívio da pobreza? Ele já tinha tido um foco no final dos anos 70. Então, esse simpósio veio como efeito de uma onda de críticas ao banco, né? Internacionalmente, a grande parte da opinião pública nos países do norte, né, Europa, enfim, nórdicos, grande parte das críticas vinha crescendo desde 85, muitas delas centradas nas medidas econômicas austeras que formavam o núcleo duro das políticas de ajuste estrutural. A maior objeção veio do Unicef, né, o Fundo das Nações Unidas para as Crianças, que publicou uma coleção de papers que ficou muito famosa, chamada Ajuste com Face Humana, composta por estudos de caso que demonstravam uma piora dos indicadores de saúde, educação, emprego, renda em vários países onde essas reformas encampadas pelo FMI e o Banco Mundial tinham acontecido. Em fevereiro de 88, essas discussões dos programas de alívio da pobreza se tornaram mais significativas nos trabalhos econômicos que estavam presentes lá dentro do banco. E em 89, houve um reforço da escolha da pobreza como principal tema do banco no relatório do ano seguinte. Ainda em maio de 88, teve um comitê político da presidência do Banco Mundial, onde se recomendaram ações para identificação e implementação de um outro núcleo duro de programas de combate à pobreza em cada país. Ou seja, cada país que tinha programas de ajuste devia começar a implementar esse núcleo duro de programas. Enfim. Então, ao lado dos empréstimos, orientados para o combate à pobreza, deviam se ampliar também empréstimos, a criação de fundos e chamados redes protetoras, as safety nets, que eram redes que ampliavam as ações na área social. Então, essa mudança estratégica foi acompanhada de uma necessidade de construção de uma nova estrutura intelectual, que conciliasse a sustentabilidade financeira do banco, reafirmasse a busca pelo ajuste econômico, manutenção do crescimento, liberdade do mercado, isso não pode perder, isso se mantém. E os associasse a um renascimento dos empréstimos, mas agora orientados para a área social, principalmente o combate à pobreza. A necessidade dessa armação intelectual já se fazia presente nos debates e publicações teóricas, em algumas publicações teóricas de 87 e 88. Mas foi em 89, num relatório sobre a África subsaariana, que o Banco Mundial analisa a situação da África e diz assim, não, realmente a África está péssima, reconhece que os programas de ajuste estruturais de primeira geração não foram suficientes para a retomada do crescimento, que as políticas econômicas restritivas tinham agravado os problemas da região. Então, esse reconhecimento, a avaliação dessa experiência, fez uma autocrítica, que emerge uma tese de que as variáveis políticas são importantes nos resultados econômicos. Que descoberta. Fazendo surgir duas novas condicionalidades nos empréstimos, ou seja, para quem quer empréstimo, para quem quer renegociar a dívida, tem que ter mais 2 indicadores, 2 novas condições, governabilidade e governança. Agora, os novos empréstimos deveriam incorporar problemas institucionais e a reforma do Estado, ou seja, ampliar o escopo do Estado, ampliar as instituições para incorporar essa agenda social. Os programas de ajuste estruturais da segunda geração passam a entender o Estado como um mecanismo estratégico para a consolidação dos mercados nos países em desenvolvimento. Mais do que substituir as falhas do mercado, os Estados deveriam atuar em parceria com eles, corrigir-lhes sem ocupar ou substituir o seu lugar, apoiando o mercado.
Então, um bom governo para o Banco Mundial deveria seguir as seguintes diretrizes: uma administração estatal comprometida com a responsabilidade fiscal, isso mantém, a reforma do Estado, accountability, que seriam decisões e políticas legitimadas por regras reconhecidas e aceitas pelo conjunto dos cidadãos, um marco regulatório capaz de definir normas e diretrizes, né, que regulem e estabilizem as ações do setor privado e público, ou seja, até a regulação do setor privado já vem sendo proposta. Participação da sociedade, garantindo-se constitucionalmente que a sociedade civil tome parte em programas e projetos governamentais. Isso seria um bom governo para o Banco Mundial. Então, o Banco Mundial passa a ter uma nova compreensão da relação entre Estado, sociedade e mercado. Os mecanismos liberais de mercado seriam fortalecidos pelo Estado e não o contrário, como se defendia anteriormente nas políticas mais ortodoxas. Tudo isso leva a uma necessidade de reforma, uma nova reforma do aparelho estatal, um reforço da institucionalidade, com o intuito de se pôr fim a um Estado paternalista, fundamentado em privilégios, que estimulam a sua captura por setores restritos, que também, não dá também para se manter aquele Estado, não é uma volta ao Estado desenvolvimentista, ao Estado anterior, né, que já existia, enfim, mas uma sociedade aberta, pluralista, que é a ideia de governança. Então, a noção de empoderamento social, empowerment, aparece, então, como instrumento de reciprocidade entre Estado e sociedade civil. O empoderamento, nesse caso, significa prover os cidadãos de recursos que lhes permitam ter a capacidade para tomar as suas próprias decisões. Uma abordagem que coloca as pessoas no poder e no centro do desenvolvimento, em um processo em que indivíduos, organizações da sociedade civil e comunidades tomam para si o controle e monitoramento dos seus assuntos e de suas próprias vidas. E reconhecem as suas próprias habilidades e competências para criar e produzir. Então, diante disso, as políticas sociais e de combate à pobreza passam a ser vinculadas sem receio ao mercado. Então, o relatório do Banco Mundial, a partir dos anos de 1990, né, em diante, afina-se com o conteúdo do relatório, por exemplo, do Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, o PNUD. Embora a definição de pobreza tenha uma certa, não seja idêntica, né, mas se afinam. Né? A estratégia para o alívio da pobreza centrada num compromisso que combinava focalização nos mais pobres e empréstimos por parte do banco, com uma ênfase na importância do crescimento, expresso em projetos de combate à pobreza, rearranjo das redes de proteção de saúde e previdência, por exemplo, e investimento em recursos humanos, em educação com capacitação. Nesse sentido, a estratégia metodológica do banco, após avaliar o padrão de vida mínimo a partir do consumo e identificar as incapacidades, era fomentar a criação de políticas que estimulassem a criação de novas oportunidades econômicas para que os pobres pudessem obter rendimentos. Enfim. Então, isso veio com uma nova definição de pobreza. Né? Não dava mais para ser sentado na renda. Então, a pobreza agora vinha com uma definição centrada nas capacidades dos indivíduos, e não mais nos critérios de redistribuição de riqueza, de renda. Com isso, a retórica do combate à pobreza passa a ser ressaltada como objetivo central a ser atingido pelo banco, o que funcionou como um dispositivo para refrear uma insatisfação que estava meio generalizada, né, de um quadro social assim, descontrolado, principalmente no início dos anos 90. Né? Ao mesmo tempo, impor um critério econômico, a preocupação com o meio ambiente, o papel das mulheres no desenvolvimento e outros objetivos sociais que passam a compor e ser vistos como instrumentos para aumentar a renda, enfim, mais como meios do que como objetivos em si mesmos. É nessa perspectiva, é nesse caminho aí, que as ideias do Indiana Amartya Sen são incorporadas nos princípios do banco. E aí vários relatórios vêm trazendo isso aí, 91, 92, 95, não vou falar muito aqui, né? Mas as políticas sociais passam a ser orientadas para expandir as liberdades dos indivíduos, cujas ações são condicionadas por oportunidades políticas, sociais, econômicas,
numa relação de interdependência entre o agir pessoal e os limites impostos pessoalmente, né? E aí, o Amartya Sen, o principal teórico formulador desse núcleo de ideias, vai defender uma expansão das liberdades ligadas à ideia de intitulamento ou habilitação dessas capacidades que uma pessoa dispõe em comandar a sua própria vida na sociedade. Então, isso significa você ter posses, né, de determinados recursos que podem potencializar as suas ações no mercado, né, tais como o acesso ao conhecimento e à tecnologia. Sempre assim, as suas dotações são individuais. Então, as políticas sociais não são mais dotadas de elementos coletivos, distribuição de ativos, terra, propriedade, né, de infraestrutura de forma mais geral, mas ativos individuais que possam te capacitar a ter habilitação para lidar com a sua própria vida, né? Então muda o foco, né? Por essa perspectiva, as políticas sociais fomentadas pelo Banco Mundial, elas passam a ter uma finalidade de munir as pessoas dessas liberdades individuais, econômicas e políticas. Nesses termos, política e economia são vistos como parte de um mesmo processo, que se retroalimentam com foco nesse aumento de capacidades que podem gerar oportunidades sociais e riquezas, né? Então, é isso que leva o banco a defender um investimento em educação e saúde básicas, de ampliar a rede universal para todas as crianças de 0 a 6 pobres. Então, é universal, mas é universal com recorte. Para todas as crianças de 0 a 6 pobres, que moram em determinadas áreas que não têm infraestrutura, né? Então, é universal, é para todos, mas para todos que têm um determinado perfil. Então, pois isso daria força, digamos assim, para potencializar a aquisição desses títulos, ou entitlements, né, direitos, que seria, né, para eles são direitos, a estimular iniciativas individuais capazes de superar essas privações. Então, o banco defende a ampliação das liberdades individuais, é o ponto de partida das políticas sociais, e é esse o processo de um desenvolvimento sustentado. As políticas sociais, então, dentro dessa lógica do banco, passam a fomentar as condições para que os mais pobres adquiram pacotes que possibilitem a ampliação dessas liberdades pessoais e o aumento das suas receitas pessoais, das suas rendas. Tudo isso tornaria os mais pobres e vulneráveis, na linguagem do banco, mais competitivos, e com condições deles mesmos solucionarem suas demandas econômicas e suas diligências políticas, ou seja, suas demandas políticas, mediante as organizações sociais e atitudes empreendedoras. Bom, no Brasil, essa agenda chega nos anos 2000, essencialmente no governo Lula, e segue com a Dilma, né? Então, Luiz Filgueiras e Reinaldo Gonçalves, eles caracterizam a política econômica do governo Lula como uma fiel executora do que eles chamam de modelo liberal periférico, em linha de continuidade com o mandato de Fernando Henrique Cardoso, ou seja, aquela política econômica, né, do ajuste de primeira geração, ela permanece. Okay? O ajuste fiscal, o recurso à dívida pública, o superávit primário, né? Isso permanece. O que muda? A ideia de inclusão social entra na pauta. A questão social passa a ser um tema, né? Mas o modelo econômico liberal periférico permanece, de integração na ordem global. Então, para esses autores, né, o governo Lula herda, mantém e aprofunda o ajuste fiscal permanente, as metas de inflação e o câmbio flutuante. Não se trata apenas de copiar o modelo teórico, mas de fazer política para os mesmos interesses de classe. Segundo Potiara Pereira, no governo Lula, primeiro mandato, de 2003 a 2006, não só continuou com a política de ajuste macroeconômico do governo Fernando Henrique, como a intensificou. Ao lado do reforço à estabilização econômica, realizou uma mini-reforma tributária para elevar a receita da União
e uma nova reforma da Previdência para estabilizar o déficit previdenciário dos servidores públicos em relação ao PIB, na qual os aposentados voltaram a contribuir com 11%. Então, com isso, o governo Lula perdeu apoios históricos, políticos de um lado, de forças da esquerda, que o apoiavam em sua corrida à presidência, após 3 tentativas executivas, mas, em compensação, ganhou um amplo leque de adesões à direita e à esquerda que lhe garantiu suporte político supra e policlassista. Portanto, nesse período, não se pode dizer que o governo Lula tenha realizado políticas sociais significativas, uma mudança significativa, a despeito do seu empenho em acabar com a fome no país, por meio do programa Fome Zero, cujo carro-chefe se tornou o programa Bolsa Família, e de ter conseguido certo crescimento econômico. Em seu segundo mandato, e com o crescimento econômico ainda em recuperação, Lula expandiu a cobertura do Bolsa Família, atingindo mais de 12 milhões de unidades familiares de baixa renda. De acordo com documentos oficiais, ele retirou 28 milhões de pessoas da pobreza, levou 36 milhões de pessoas à classe média, e reduziu para 8,5% o número de brasileiros em estado de pobreza, ou absoluta miséria. As estatísticas oficiais também mostram que no período compreendido dos 2 mandatos, 2002 e 2010, o desemprego caiu também de 12% para 5,7% e o rendimento das pessoas ocupadas aumentou também em 35% em termos reais. Ocupadas, não significa emprego estável ou com alguma qualidade. Além disso, a partir de 2004, o volume de ocupações formais começou a crescer, atingindo o que o IPEA chama um recorde em 2009. E o salário mínimo teve uma pequena valorização em termos reais, segundo estatísticas oficiais. Contudo, em que pesem esses avançar, como Reinaldo Gonçalves diz, o avanço pode ser em direção errada. A gente pode ir para uma direção, pode ser que essa direção não seja certa. Vale conferir e a paradoxal constatação que põe em xeque a pretensão, digamos assim, neodesenvolvimentista do governo Lula. Esse governo melhorou, sim, algumas condições sociais de muitos brasileiros, mas, ao mesmo tempo, melhorou muito mais a remuneração do capital financeiro, industrial e do agronegócio que operam no país. Foi no governo Lula que o enfrentamento da pobreza absoluta teve maior visibilidade política por conta da sua endêmica existência, mas também foi acompanhado da garantia de altos lucros comparáveis com os mais altos da história recente do Brasil, para diversas frações do capital. Portanto, se a pobreza absoluta ou extrema diminuiu, a desigualdade não. Se a pobreza absoluta ou extrema preocupou o governo, o combate à concentração de riqueza não foi alvo dessa preocupação. O país continua extremamente injusto. Convém ressaltar que nos anos do primeiro mandato presidencial de Lula, a situação econômica internacional era extremamente favorável, em todas as esferas. Então, o mundo todo cresceu, e puxou o Brasil com ele. Então, esse tem sido indicado como o principal fator responsável pelo bom desempenho, pelos indicadores econômicos favoráveis resultantes no Brasil. Então, não foi o Lula, foi a conjuntura internacional. Trabalhando com dados oficiais do FMI, Filgueiras e Gonçalves mostram que a renda mundial, por exemplo, cresceu em média 4,9%, e o Brasil só 3,2%, ou seja, a gente ainda cresceu abaixo da média mundial. Então, que maravilha foi essa? Não foi tão maravilha assim. Então, num cenário como esse, a melhora da situação das contas externas e a redução da vulnerabilidade externa constituíram uma tendência geral para a maioria dos países, inclusive para o Brasil. Combinando de modo criativo e audacioso indicadores distintos comumente empregados, o governo Lula não é melhor que o seu antecessor imediato, Fernando Henrique, e nem melhor que a média mundial. Com Lula, aprofundou-se também o compromisso de repassar ao capital financeiro quantidades enormes da renda nacional sob a forma de pagamento de juros da dívida pública. 8,2% do PIB, na média, nos 4 anos do último mandato,
enfim, mais de 1 trilhão nos 2 quatriênios somados. O declínio da dívida externa, que pesa favoravelmente na análise global da situação do país, né, foi contrabalançada pelo aumento da dívida interna, que paga as taxas de juros mais altas ainda do que a dívida externa e vence em prazos mais curtos. A elevação dos superávites fiscais, que fez com que dobrasse o montante de recursos transferidos para o patrimônio público para o segmento rentista, né, cerca de 330 bilhões em apenas 4 anos de mandato. E não impediu que a dívida também interna aumentasse, né? Então, as políticas sociais passam a ter uma outra orientação teórico-metodológica, tal qual prescreveu o Banco Mundial, ao transferir o problema das desigualdades do âmbito da relação entre capital e trabalho, então sai dessa esfera, capital e trabalho, que é uma característica essencial da sociedade capitalista, para o âmbito exclusivo interno da classe trabalhadora e das suas diferenças. Então, o governo Lula abandonou a defesa dos direitos universais, que já figuraram como bandeiras históricas do seu partido, e aperfeiçoou e ampliou políticas assistencialistas compatíveis com o liberalismo que inspira sua política econômica. Então, focalizando nos mais pobres entre os pobres, essas políticas contribuem para acelerar a fragmentação da classe trabalhadora. Os que ainda têm emprego e acesso à seguridade social são considerados privilegiados e responsáveis pelo elevado grau de desigualdade existente no país no discurso oficial. Ainda explorando dados oficiais, Filgueira e Gonçalves demonstram também que a saúde e a educação, que são direitos universais, perdem participação no orçamento da União entre 2000 e 2006, enquanto o programa Bolsa Família aumentou, dobrou sua participação. O governo Lula, mais que Fernando Henrique, percebeu a eficácia dessas despesas assistenciais no amortecimento das tensões sociais que se desenvolvem como respostas e resistências a esse projeto liberal. Fugindo do enfrentamento dos mecanismos estruturais de reprodução das desigualdades, o Bolsa Família apenas maneja a pobreza, pois mantém em permanente estado de insegurança, indigência e dependência o seu público-alvo, permitindo assim a sua manipulação política. A PNAD, a pesquisa por domicílios, constatou que graças aos diversos programas de transferência de renda em todos os níveis de governo, várias pessoas, milhões de pessoas cruzaram a linha da pobreza, mas regressariam imediatamente se esses programas fossem retirados. Então devemos admitir, óbvio, que o Bolsa Família contribui para melhorar a distribuição pessoal de renda e reduzir a pobreza, mas numa proporção bem menor do que a propaganda alardeia. Então, recorrendo mais uma vez a dados da agência oficial, o IPEA, eles demonstram que o impacto dos benefícios previdenciários assegurados universalmente pela Constituição, que é o BPC, Renda Mensal Vitalícia, enfim, ainda são muito superiores do Bolsa Família na redução da desigualdade e da pobreza, né? Então, esse é um outro horizonte que a gente pode lutar. Sobre o governo Dilma, cumpre assinalar muito rapidamente para terminar, que o seu plano Brasil Sem Miséria já dá mostras da ultrafocalização e o princípio da minimalíssima elegibilidade, né? Porque ela rebaixou também o critério, né, pré-existente de definição da pobreza e miséria no Brasil, conseguindo diminuir. Quando você muda a linha, você também muda o número de pobres, né? Você pode aumentar ou diminuir o número de pobres só você mudando a linha, mágica, truque. Então, ela adotou um critério definidor da pobreza da ONU, na definição das suas metas do milênio, o qual, por ser mais restrito que os outros, né, que é $70 ou 1,25 dólar por dia, fez com que diminuísse também o número de pobres no Brasil. E com isso, né, os indigentes serão alvo prioritário do atual governo, e aí ela espera erradicar essa miséria artificialmente restringida no país, que ela diz que são 16 milhões de pessoas, usando a assistência para ativar os beneficiários do programa dessa área e seus familiares, enfim, ela ativar para o trabalho, né, com geração de renda precárias. Tá? Enfim, indiscutivelmente, a magnitude dessas questões referidas põe para o serviço social complexos desafios de ordem teórica, ética, política, prática operativa, né?
De acordo com a Mota, Elizabeth Mota, o legado profissional das últimas décadas permite afirmar que o serviço social ele vem problematizando, vem politizando coletivamente o exercício e a formação dos assistentes sociais, sem abstrair de tais reflexões a relação entre as determinações da existência da profissão e as demandas postas por essa realidade. Ou seja, sempre esteve em discussão qual o serviço social, para qual realidade. Né? E sem negar ou recuar diante do atendimento às demandas do mercado de trabalho profissional, o serviço social avança nesses tempos de crise, como ela diz, né, e construção da hegemonia, produzindo referências teórico-metodológicas, debates que abordam a complexa relação entre a luta pela emancipação política, mas no horizonte da emancipação humana. Em face da complexa conjuntura dos últimos anos, esse processo tem nutrido e fortalecido o núcleo duro e central do projeto ético-político, que consiste em não sucumbir ao apagamento da dimensão política da profissão e de resistir a 3 aspectos essenciais, que eu vou encerrar com isso. A redução do projeto profissional à sua dimensão prática operativa, ao cancelamento de qualquer ideário que não seja o da ordem e a submissão da crítica teórica e política à prova de formulação de propostas técnicas. Eu tive que pular uma parte aqui. Então, a direção social que orienta a nossa profissão é fundamental para a gente saber distinguir o nosso inimigo, o capital. A relação social que ele representa e que nela estamos imersos em suas diversas dimensões, na família, no trabalho, na relação com os usuários, nas instituições em que atuamos. Então, o que eu deixo a mensagem aqui para você nesse mês de maio, né, é que não consintam em atuar como aprendizes desse capitalismo empreendedor, de serem competitivos apenas e pragmáticos, né? Insurjam-se contra a vulgarização do conhecimento de todas as formas de aviltamento da vida humana, rebelem-se contra a naturalização dos processos sociais e contra a fragmentação das lutas, contra o incentivo ao individualismo exacerbado, à competitividade e à indiferença. Esse patrimônio histórico crítico da profissão precisa ser sempre cuidado, regado com estudo e pesquisa, embebidos na fonte clássica da teoria crítica, enriquecido com pluralismo de ideias, com exercício profissional e com ação política intransigente, né, em defesa das classes subalternizadas, tal como prevê o nosso Código de Ética, e que a vontade política, né, dos assistentes sociais definiu como bússola para conduzir as nossas ações profissionais. Então, isso é tarefa de cada um de vocês, de cada um de nós, a cada dia, em cada espaço que ocupamos como profissional ou como estudante. Então, muito obrigada, uma boa tarde para vocês. Agradecendo a valiosa contribuição da professora Ana Paula, passamos agora para a professora Ana Fátima Grave. Bem, boa tarde aos presentes. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para participar aqui do seminário estadual, né? Essa é uma das iniciativas que a gestão do Conselho Regional de Serviço Social 7ª Região vem empreendendo nesse ano de 2013, não é? Houve a descentralização dos seminários pelo interior do Estado, então eu quero saudar essa iniciativa. Quero agradecer, então, ao Charles, ao Reine, que está aqui, né, que estão aqui hoje representando a diretoria do Conselho, e dizer que não é também a primeira vez que eu venho aqui a Veiga de Almeida, não. Eu vim já há algum tempo, alguns anos atrás, num evento, se não me engano, da Comissão Sócio-Jurídica do Conselho, não é? Havia um interesse das colegas aqui da região dos Lagos, em especial aqui de Cabo Frio, em constituir um grupo de assistentes sociais vinculadas a esse campo de atuação. Então, eu me lembro que vim aqui, não é, e já fiquei apaixonadíssima com essa, não é, com esse visual que vocês têm, não é, aqui no auditório. Comentávamos, eu e a Ana Paula, né, quando chegávamos aqui, falamos assim, nossa,
lindo esse campus, né? Diante de uma vista dessa, em especial, ainda bem que está fresquinha, né? Porque imagina, no verão deve dar vontade de sair pelo portão e ir lá para fora. Mas, enfim, então eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui a Cabo Frio, à Universidade Veiga de Almeida, não é? E saudar os presentes. Acho que esse seminário, não é, a proposta que vocês, da direção do CRES, né, pensaram para esse seminário, né, quer dizer, a proposta de juntar políticas sociais e mercado de trabalho, foi uma proposta muito acertada, né? Acho que a fala da professora Ana Paula, que me antecedeu aqui, nossa, né, mostrou bem para nós, não é, o que significa, não é, trabalhar como assistentes sociais, não é, ou fazer estágio nos CRAS, nos CRES, né, a partir dessa orientação econômica que está presente no Brasil e em outros países, tal como muito bem a professora indicou. Então, acho assim que o próprio tema da mesa, não é, políticas sociais e mercado de trabalho para os assistentes sociais, é uma associação muito feliz desses dois temas, não é? Porque os assistentes sociais trabalham no campo das políticas sociais, majoritariamente no Brasil, né? Então, toda essa abordagem que a professora Ana Paula faz mostra para nós muito bem o que nos espera, né? Como trabalhadores da política, certo? E como usuários em potencial também dessa política, né? A gente costuma dizer que no caso dos assistentes sociais, há uma dupla, quando se fala de política social, tem uma dupla inserção, né? Ou seja, dois elementos pesam sobre nós diretamente. Primeiro, como trabalhadores que somos, né? Então, nós sofremos na pele, né, o que significa ter uma política de saúde que não funciona, né? Então, quando a gente vai, por acaso, paga, não é, um preço exorbitante do plano de saúde, ou quando a gente paga a mensalidade da escola particular do nosso filho, ou a própria mensalidade de uma universidade, enfim, quando a gente paga por um serviço, não é, que, em tese, deveria estar sendo oferecido pelo Estado brasileiro a partir, não é, da operacionalização das políticas, a gente sofre na pele isso, certo? Então, não é o usuário da política que sofre, nós todos sofremos, né? E nós sofremos também por sermos trabalhadores, majoritariamente, das políticas sociais. Então, a gente sofre como usuário e como trabalhador, certo? Então, o tom da minha fala é um pouco nessa direção, certo? A gente tinha combinado, eu e aqui a professora Ana Paula, que assim, né, ela faria essa abordagem mais ampla das políticas sociais, coisa que ela fez muito bem, não é? E eu já tinha colocado até algumas coisas na minha fala, porque a gente sempre faz um roteirinho antes, né, para vir falar, né? E eu já tinha mostrado para ela, olha aqui, tá vendo? Que eu já tinha posto assim, isso a Ana Paula vai falar. Eu já tinha me desincumbido, eu joguei para ela falar isso. E, de fato, ela deu conta com maestria do tema, né? Então, assim, a mim cabe falar, na verdade, problematizar um pouco a questão do serviço social e, em particular, do mercado de trabalho para os assistentes sociais, né? Então, eu quero começar falando do seguinte, olha, como vocês sabem, não é? Um dos marcos que mostra a ruptura com o chamado serviço social tradicional, não é? Um dos marcos dessa ruptura foi, na década de 80, a publicação do livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, que foi um livro escrito à época, não é? Que já está na sua 27ª, enfim, edição, certo? E foi um livro escrito por Maria da Vilela Yamamoto e Raul de Carvalho, né? Esse livro, ele marca para os assistentes sociais, ele traz para os assistentes sociais uma clara ruptura com a concepção de profissão e uma concepção de profissional que até então nós tínhamos aqui no Brasil, certo? Concepção essa vinculada aos modelos, não é,
de profissão e de trabalho e de agir profissional, de prática profissional, colocado nos países estrangeiros, em especial os europeus e norte-americanos. Então, o livro Relações Sociais, ele traz essa inovação. Ele inova porque ele mostra para nós, primeiro, que o serviço social, ele não é uma missão, não é um tipo especializado de ajuda, também não é arte e também não é ciência. O serviço social é uma profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho. Isso parece uma coisa óbvia, mas não era. E eu quero dizer a vocês que ainda não é, certo? Às vezes a gente ainda pega por aí alguns colegas, inclusive, se colocando nessa posição, né? Não, porque ela ajuda, porque a assistente social ajuda, porque a profissão que ajuda, não é? Ou é minha missão fazer isso, não, eu tenho que fazer, aí todo o caráter messiânico que a professora Marilda refere-se geralmente nos escritos dela, né? Então, esse livro, ele vai mostrar para nós que o serviço social é uma profissão, certo? Inscrita na divisão social e técnica do trabalho, e seu sujeito profissional é um trabalhador. Portanto, não é um missionário, e nem é uma moça boazinha que ajuda, certo? Ora, numa sociedade como a nossa, que é a sociedade burguesa, ser um trabalhador significa o quê? Significa vender, comprar, participar, não é? Vender a sua força de trabalho por uma quantidade de horas a alguém que vai comprar, certo? Portanto, ser um trabalhador assalariado significa participar integralmente da relação de compra e venda da força de trabalho. Ou seja, significa entrar no circuito do mercado de trabalho, certo? Então, quando isso aparece lá no livro Relações Sociais, Serviço Social, ou Renovação, enfim, vários livros que a gente estuda, não é? Nas disciplinas de fundamentos e tal, que geralmente os alunos não gostam muito, ou geralmente não dão muita importância, não é? O que isso significa? Quando está escrito lá, né, que é uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, significa que é uma profissão, portanto, que não é ajuda, que vai participar dessas relações de compra e venda, certo? Ora, o que acontece aqui no Brasil, né? No mundo, mas em especial aqui no Brasil? Essa profissão, embora tenha, goze do status, né, de uma profissão liberal, certo? Ela não é uma profissão liberal efetivamente. Ela não, veja, embora ela seja reconhecida como, ela não goza desta condição aqui no Brasil, certo? Em outros lugares do mundo, você até observa alguns consultórios de serviço social, em especial aqueles profissionais que estão vinculados à perspectiva terapêutica, o que não é o caso brasileiro, certo? A nossa profissão emerge como uma profissão institucionalizada, portanto, que só se desenvolve dentro das instituições. E que instituições são essas? São instituições governamentais. Portanto, estudar o Estado, entender as políticas de ajuste do Estado, que tão bem a professora Ana Paula colocou, faz todo sentido, certo? Porque esse Estado que passa por esse processo de contra-reforma, né, e que vivencia as políticas de ajuste, não é? Primeira, depois a segunda. Ora, esse Estado, ele, além, não é, de ser aquele que vai oferecer as políticas sociais das quais nós somos usuários em potencial, além disso, esse Estado é nosso empregador. E diga-se de passagem, um péssimo empregador. Certo? Então, estudar o Estado e estudar as políticas sociais, para nós tem esse duplo sentido. Certo? Então, veja, ora, quando eu digo, né, repetindo, que um profissional é um trabalhador, o assistente social é um trabalhador assalariado, significa que a relação entre o assistente social e aquele que o emprega é viabilizada, não é? Pela compra e venda da força de trabalho, em troca de pagamento de um salário, que se dá pela assinatura de um contrato de trabalho. Certo? Então, o que significa isso? Esse trabalhador, no caso assistente social, ele está
igualmente submetido a todas as orientações, certo, presentes no mercado, tanto quanto os demais trabalhadores. Quero chamar a atenção que os assistentes sociais têm muita dificuldade ainda de se reconhecer como trabalhador. Ele acha que trabalhador é quem ele atende. Ele é uma coisa diferente, é um ser diferente. Né? O usuário é outra coisa. Né? O usuário, quem ele atende, esse sim é o usuário da política. Eu não. Ah, não. Pois é uma pena. Não é assim? Se são políticas, se fossem políticas universais, certo? Não haveria essa relação. Não é? Então, o profissional de serviço social, ele tem uma dificuldade de se colocar na condição de trabalhador, e isso traz um detalhe importante. Ele tem a dificuldade de se colocar na condição de trabalhador, e isso diz respeito ao processo de emergência e institucionalização dessa profissão no Brasil e no mundo, certo? Que aí isso daria outros eventos, né? Não dá para a gente tratar aqui. Mas o fato é que essa questão, essa dificuldade de se colocar como trabalhador, traz impactos para nós até hoje, certo? Primeiro, dificuldade que nós temos, não é? De nos sindicalizar, dificuldade que temos de colocar preço naquilo que trabalhamos, dificuldade de identificar, não é? Questões de caráter salarial, dificuldade de se inserir em lutas mais amplas, em nível por exemplo, buscando a constituição de planos de cargos e salários. Né? É como se fosse uma luta dos trabalhadores, e os trabalhadores fossem os outros. Né? Ora, a professora Raquel Raicheles, num recente artigo publicado na revista Serviço Social e Sociedade, ela diz uma coisa que eu achei bem interessante. Ela diz assim, olha, como é que se dá essa relação, né, de compra e venda da força de trabalho do assistente social? E ela diz assim, olha, o agente profissional contratado pelas instituições empregadoras ingressa no mercado de trabalho como proprietário de sua força de trabalho, especializada, certo? Conquistada por meio da formação universitária, que o legitima a exercer um trabalho complexo em termos da divisão social do trabalho, dotado de qualificação específica para o seu desenvolvimento. Então, veja, esse profissional, ele se insere nessa condição no mercado, ou seja, ele detém um conhecimento específico, certo? Que é, num dado momento, certo? Requerido pelo Estado, no caso, pelo Estado brasileiro, e isso aconteceu a partir dos anos 40, né? Nos anos 30 essa profissão emerge, nos anos 40 ela ingressa nas instituições, certo? E, a partir daí, a partir dessa qualificação, dessa competência que esse profissional tem, ele é requerido para trabalhar, não é, nas instituições. Então, veja, entender esse Estado, como eu falei, não é, é fundamental. Não é? Quero recuperar aqui uma coisa muito rápida, que a professora já comentou, mas eu queria somente recuperar isso, para dar gancho à minha fala. Né? Ora, estávamos falando do processo de contrarreforma do Estado, não é isso? Esse processo, sem entrar, não é, nos detalhes que já foram colocados aqui pela professora, né, na verdade, ele tem no seu nascedouro, não é, uma grave crise, como a própria professora já colocou, não é? Crise essa que remonta algumas décadas atrás, não é? E que é uma crise do padrão de acumulação capitalista. Então, não é uma crise que nasce no próprio Estado, certo? É uma crise que nasce, até porque o capitalismo, ele é em si, não é? A crise faz parte da sua estrutura, né? Então o capitalismo vivencia crises cíclicas, né? Ou seja, ele está sempre em crise, certo? Porque ele é contraditório, né? Então ele vem, ele compra, não é? Ele para acumular, para se valorizar, ele precisa explorar, certo? E para explorar, não é? Significa eliminar forças de trabalho, não é? E com isso, né, quer dizer, desempregar mais gente, então o desemprego ele será
de fato, estrutural na ordem burguesa, ele faz parte da ordem burguesa, né? Então, sempre haverá pessoas fora do mercado de trabalho, não excluídos, certo? Exclusão é um termo que não existe na ordem burguesa. Exclusão. O trabalhador ele não está excluído do padrão de acumulação, do processo, não. Ele está, momentaneamente, ele é eliminado, não é, do sistema de troca, certo? Mas ele participa como superpopulação relativa. Né? E ele tem, inclusive, essa superpopulação relativa, inclusive, tem uma função para a acumulação capitalista. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que essa crise do Estado, que aparece para nós como sendo uma crise dele mesmo, na verdade tem, não é, um ponto de surgimento que reside na própria ordem burguesa e na forma como essa ordem capitalista, como essa ordem burguesa se desenvolve, certo? Ora, para dar conta dessas várias crises do padrão de acumulação capitalista, né, a burguesia, não é, e, obviamente, os seus parceiros políticos, no caso o Estado, né, eles vão sempre buscar saídas para tentar dar estabilidade a esse padrão de acumulação que é absolutamente instável. Né? Ora, a virada do século XX, não é, para o século XXI, e aí em especial nas últimas décadas do século XX e agora no século XXI, a gente vai observar vários processos que incidem diretamente sobre o Estado e sobre as políticas sociais. Né? A gente pode citar, por exemplo, a globalização, né? A globalização econômica, a gente pode citar a financiarização, a hipertrofia do capital financeiro em detrimento do capital produtivo, a gente pode citar a reestruturação produtiva, né? As mudanças do mundo do trabalho, a gente pode citar, como muito bem colocou aqui a professora Ana Paula, o neoliberalismo. Agora, veja, uma coisa muito importante, o neoliberalismo é um dos processos. Ele não é o único, certo? Na verdade, reconfigurar o Estado, né, o Estado burguês, vamos dizer assim, porque esse Estado tem um caráter de classe, reconfigurar esse Estado é uma das pontas desse processo, é uma das pernas desse processo. Ela não é a única, certo? Agora, evidentemente que para nós, né, assistentes sociais e trabalhadores que somos, né, quando se fala de reconfigurar o Estado, isso para nós tem um sentido muito forte, né? Quer dizer, isso nos incide diretamente. E aí, não é, dentro desse processo de contra-reforma do Estado, não é, e isso incide diretamente sobre, como a professora falou, sobre as diretrizes econômicas e políticas desse próprio Estado, não é? Uma das estratégias desse Estado da contra-reforma é a reconfiguração também do padrão de suas relações com os seus servidores. Certo? Então, esse é um dado que para nós tem a maior importância. Certo? Até porque estamos falando de mercado de trabalho. Né? O Estado pós ou reconfigurado, não é, com o processo de contra-reforma do Estado, é um Estado que vai também reconfigurar as suas relações com aqueles que ele emprega. Certo? Isso tem um impacto direto sobre os assistentes sociais, cujo maior empregador é o Estado. Certo? Olha, em linhas gerais, para mim não ficar muito tempo falando, até porque eu quero ouvir também, né? E a gente tem que ter um tempo para o debate. Em linhas gerais, o que isso significa? Significa que esse Estado, ele vai incorporar, não é, o que se chama de cultura do gerencialismo. Quer dizer, é um Estado gerencial, não é? E que vai tratar as relações com os seus trabalhadores da mesma forma. Não é? Na verdade, ele incorpora, não é, muito da lógica presente na própria empresa privada. Certo? Ele traz essa lógica da empresa privada, né, da forma de organizar o trabalho dentro das diversas seções e instituições, na mesma lógica, né, que a empresa privada. Né? Cria banco de horas, né? Cria avaliação de desempenho,
cria índices de produtividade, ou seja, cria uma série de mecanismos, certo? Que, na tentativa de sanar, não é? E de sanear essas relações, certo? Quero lembrar a vocês que um dos argumentos, né, para o processo de contra-reforma do Estado era o entendimento de que esse Estado é um Estado jurássico, é um Estado pesado, é um Estado que emprega demais, é um Estado que gasta muito e mal, certo? Logo, né, fazer uma reestruturação nos quadros de trabalhadores, no caso de servidores desse Estado, é fundamental, não é? Ora, então, esse Estado ele vai repetir vários expedientes dessa lógica da empresa privada, a partir desse perfil gerencial, não é? Dentre eles a chamada precarização, não é, das relações de trabalho, e isso traz impactos diretamente sobre todos os trabalhadores, não é, que trabalham no âmbito da esfera pública, não é, tanto em nível da União, em nível federal, como estadual, quanto municipal, e, obviamente, isso também tem impactos sobre os assistentes sociais, né? Eu quero falar uma coisa muito rápida, um pouco assim, de onde vem esse termo precarização, né? Bem, esse termo precarização, ele surge, assim, muito no debate acadêmico e político, no final ali do século XX, justamente na esteira dos processos de reestruturação produtiva, né? Então, é um termo, não é, que diz respeito ao processo de fragilização que essas relações de trabalho vão adquirir a partir desse processo de mudanças do mundo do trabalho, né? Então, essas relações de trabalho mais fragilizadas, não é, absolutamente na contramão daquilo que havia se conquistado, se garantido com os sistemas de proteção social e trabalhista, não é, que foi constituído nas sociedades ocidentais, via de regra, em especial daquelas do chamado capitalismo central e a partir do segundo pós-guerra, não é? Então, esse termo precarização, ele vem do entendimento que, à medida que essas mudanças no mundo do trabalho vão se colocar, não é, o trabalho, não é, protegido, vamos dizer assim, não é, ou seja, desempenhado garantido a partir de políticas trabalhistas, de direitos trabalhistas, essas relações elas se fragilizam com esse processo de mudanças no mundo do trabalho, com esse processo de restauração, né? E esse termo precarização, ele vai aparecer muito assim, nos debates acadêmicos e entre os assistentes sociais também, a partir daí, né? Na virada do século XXI, o termo precarização entra completamente no serviço social e passa a fazer parte da agenda de preocupações dessa categoria e das suas entidades, né? Bem, quero chamar a atenção também, não é, que esse processo, não é, como a professora Ana Paula tinha chamado a atenção, esse processo, não é, de contrafluxo, não é, das conquistas trabalhistas, que no caso brasileiro vão se dar a partir ali dos anos 40 do século XX, né? Essas conquistas, elas passam a estar em contrafluxo, numa contratendência, exatamente a partir dos anos 90, em especial com as duas gestões do Fernando Henrique Cardoso, dando continuidade aos governos do PT, certo? Até agora o governo Dilma, né? E aí, dentro desse processo, várias formas de flexibilizar as relações de trabalho vão se colocar a despeito da existência da CLT, né? Que, apesar de tudo, existe, certo? Mas, sem dúvida alguma, os empregadores sempre vão encontrar, não é, formas, não é, de burlar aquilo que está previsto ainda, não é, do ponto de vista da legislação, para empregar pessoas, empregar trabalhadores sem os custos sem os encargos sociais que a legislação vai impor, né? Por exemplo, né, no caso dos serviços públicos, não é? Por exemplo, não é?
o que a gente via muito aqui no Brasil, né? Então, a gente tinha uma quantidade, em especial, assim, se você for olhar antes de 88 e depois de 88, né? Então, antes de 88, certo? No momento em que o Brasil ainda não vivia um período de ditadura militar, onde não havia ainda colocado a necessidade dos concursos públicos, isso não estava colocado ainda, né? Não havia uma garantia formal de que o ingresso no serviço público tinha que ser pelo concurso público. Como é que as pessoas entravam, né? Como é que os assistentes sociais entravam nas instituições? Entravam a partir de pequenas seleções e principalmente a partir de indicação, né? Então, como é que se entrava para trabalhar no INPS, né? No INAMPS? Como é que se entrava nesses lugares? Tinha um conhecido, né? E dava uma carta, um conhecido de peso, né? Dava uma carta e essa pessoa passava a fazer parte do quadro daquela instituição, né? Então, a figura do concurso público, né, o instrumento do concurso público, é uma conquista pós-88, né? Então, é uma conquista dos movimentos sociais, da classe trabalhadora no Brasil, certo? Então, veja, ainda assim, o que se observa hoje, né? Formas de se burlar essa orientação constitucional, né? Então, isso vai aparecer, por exemplo, no surgimento das OS, das OCIPs, né? O Estado brasileiro vai buscar, nos anos 90, e principalmente no século XXI, formas, não é, de encaminhar a contratação dessa mão de obra de uma outra forma, né? E vai se utilizar de acordos feitos entre as partes, não é? Vai se utilizar de uma série de mecanismos, não é? Que vão, por exemplo, com medidas provisórias, que vão flexibilizar o que está colocado na própria lei, né? Então, veja, nos anos 90, e em especial no século XXI, o que a gente assiste, né, entre os assistentes sociais, mas não só, né? A gente assiste uma multiplicidade de vínculos trabalhistas, certo? Tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E isso traz problemas gravíssimos para os assistentes sociais, porque na mesma equipe você tem um que é servidor, o outro que é seletista, ou seja, que é contratado por CLT. O outro que é servidor porque veio de uma... Veja, que é servidor federal porque veio de uma instituição federal que foi extinta. Certo? Além disso, você tem os contratados, você tem os cooperativados, né? Então, você tem hoje, não é, dentro da esfera pública, não é, uma multiplicidade de vínculos, né, entre o trabalhador e o seu empregador, não é, que vai criar um mal-estar terrível dentro das equipes, porque cada um ganha um salário diferenciado, não é? Cada um está submetido a um plano de cargos, ou melhor dizendo, cada um está submetido a uma orientação formal diferente, certo? E isso vai causar uma série de problemas no desempenho, no desenvolvimento daquela equipe no dia a dia institucional, né? Nós não temos no Brasil agora, né, recentemente, nenhuma pesquisa mais recente que mostre qual é o perfil do mercado de trabalho dos assistentes sociais, né? A última pesquisa, ela foi de 2004, né? Ela foi feita em 2004, publicada em 2005 pelo Cefes, com assessoria técnica da UFAL, né, da Universidade Federal de Alagoas, e, inclusive, isso gerou um documento, não é, uma publicação chamada Assistentes Sociais do Brasil, né? Em 2004 e 2005, o que se dizia em termos de mercado de trabalho? Que a maioria dos profissionais de serviço social eram profissionais estatutários, certo? Inseridos. Uma coisa importante, a maioria tinha só um vínculo, então a coisa do pluriemprego não estava colocada naquela pesquisa, certo? Renda, um salário, não é? Não tão baixo, mas também não tão alto, quer dizer, um salário mediano, certo? E estabilidade, portanto, porque eram estatutários, portanto, vinculados ao regime jurídico único,
Veja. Então, se nós observarmos essa pesquisa, todo esse debate da precarização não nos atingiu com essa pesquisa. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção? Né? Daquilo que a realidade está nos mostrando. Né? Com certeza, de 2004 para cá, né, então a gente tem aí 9 anos, muita coisa mudou. Não é? Infelizmente, para pior. Né? Por quê? Porque a gente observa, e aqui o estado do Rio de Janeiro é um estado com pequeno em termos do número de municípios, quando se comparado a estados como Minas Gerais, por exemplo, que você tem lá 800 e tantos municípios, se não me engano. Né? A gente aqui tem 92, 93, uma coisa assim. Nós não temos 100 municípios. Mas mesmo andando aqui pelo estado do Rio de Janeiro, a gente já observa o grau de precarização, certo? Dos assistentes sociais. E a gente observa como isso? A gente observa indo, certamente o Conselho Regional tem, não é? Pode não ter essas informações ainda sistematizadas, mas tem isso, não é? Porque isso está na nossa cara, está diante de nós, né? Ou seja, em menos de 10 anos, a situação do mercado de trabalho profissional piorou sensivelmente, certo? Eu estava observando aqui, por exemplo, nesse jornal Praxis, né? Há uma matéria, inclusive, aqui, que mostra isso, né? Que mostra como que, veja, observem a relação entre o que a professora Ana Paula falou e o que eu estou falando agora. Ou seja, a precarização das relações de trabalho na esfera pública tem uma relação direta, certo? Com o modelo de proteção social imposto no Brasil, certo? Então, quando ela está falando de políticas, não é? Que não tem mais aquele caráter de política compensatória, ou seja, a coisa piorou muito, não é? Ou seja, são políticas que vão focalizar cada vez mais, são políticas, não é? Que não vão se colocar como política, que no fundo é isso que acaba acontecendo, não se colocam como uma política de Estado, mas como política de governo. Isso se reflete no nosso trabalho. Isso se reflete na forma como nós somos contratados, certo? Essa matéria que está aqui, que eu depois recomendo que vocês observem, né? Essa matéria fala claramente isso. Essa matéria mostra como, a partir do olhar, da perspectiva, né? Da fiscalização, enfim, de onde o Conselho está observando, né? Como que as relações de trabalho presentes entre os assistentes sociais e seus empregadores, no caso, os municípios, mas também o Estado e a União, como são relações absolutamente precarizadas. Precarizadas em que sentido? Sem contrato, sem vínculo, certo? O que significa isso? Quando eu falo que sem contrato, são relações assim, onde tem um documento, né, um contrato muito precário, que diz o seguinte: se você trabalhar hoje, você ganha. Se você não trabalhar amanhã, você não ganha. Então, o que significa isso? Sem nenhum tipo de proteção, certo? Se entrar de férias não tem, se ficar grávida também não, certo? Ou seja, você está por sua própria conta e risco. Essa lógica tem tudo a ver, não é? Ela se relaciona com essa perspectiva do empreendedorismo, não é? Que a professora mencionou, com essa necessidade de nós ativarmos as nossas capacidades individuais, claro, não é? E veja, olha que loucura, a proteção ao trabalhador vai aparecer como sendo nefasta a ele próprio, porque agride as suas liberdades individuais, agride a sua capacidade de lutar pela sua própria vida. Olha como é que, em nome da defesa dos interesses da acumulação do capital, em nome disso, certo? Como que, não é, se invertem as coisas e como se utiliza muitas vezes, inclusive, de bandeiras nossas, bandeiras da própria classe trabalhadora para afirmar outra coisa, né? Eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa, né? Então, veja, quero dar um exemplo que diz respeito à assistência social.
eu confesso para vocês que eu não tenho dados mais recentes. Os dados que eu tenho aqui são de 2009, certo? Mas, pelo que eu estou vendo, do que eu estou lendo aqui no Jornal Praxis e em outros instrumentos, né? Em outros veículos de informação, a situação não está muito diferente, não. Veja bem, em 2009, nós fizemos no Rio de Janeiro, não sei se vocês se recordam, um seminário nacional que era o trabalho do assistente social nos SUAS. Né? Então, foi um evento grande, não é? Na sequência, outros seminários nacionais aconteceram, não é? Em outros estados do Brasil, com outros temas. O nosso, em 2009, tratou exatamente o tema da assistência e essa relação com o assistente social, com o trabalho do assistente social. Né? E nesse seminário, que aconteceu lá em 2009, nós tivemos a oportunidade de ter numa das mesas uma colega assistente social, a Simone Albuquerque, que à época era diretora do Departamento de Gestão do SUAS, do Ministério do Desenvolvimento Social, portanto, do governo Lula, certo? E o que ela disse para nós, né? E isso foi publicado depois numa brochura do próprio evento, né? Ela disse o seguinte, que em 2005, 8 anos atrás, né? Tínhamos nas prefeituras brasileiras 139.549 trabalhadores na área da assistência. Veja, ela não disse quem eram os assistentes sociais desses 139 mil, certo? Desses 139 mil, apenas 38% eram estatutários. 25% sem vínculo permanente de trabalho. Ou seja, para lá de precário, né? Portanto, em 100% dos atuantes na assistência, né, 63% era contratado para atuar. Então, veja, entre os diversos vínculos precários, né, ela dizia o seguinte, se nós somarmos todos os vínculos precários, 63% é contratado. Isso em 2005. E quem estava falando é uma pessoa que, à época, era gestora do MDS. Então, quem está falando isso não sou eu, e nem a professora Ana Paula, e nem a Lorraine, né, a conselheira do CRES. Quem está falando isso era alguém de dentro do Ministério. Né? E ela disse o seguinte, olha, esses são os dados de 2005. Hoje, em 2009, que ela falava em 2009, nós dobramos o número, nós ampliamos o número de trabalhadores. E ela disse assim, olha, nós temos 242 mil trabalhadores da assistência em todo o Brasil. 242 mil trabalhadores e 277 mil voluntários. Veja, então, ela disse para nós que em 2005 eram 139 mil no geral. Pois ela diz, olha, em 2009 a gente ampliou muito. A gente mais que dobrou esse número, certo? Mas mais que dobrou como? 242 mil são trabalhadores, portanto, recebem, vendem a sua força de trabalho, certo? E 277 mil, portanto, um número maior, é voluntário. Ou seja, lá em 2009, e eu quero afirmar aqui, eu não tenho os dados atuais desse ano ou do ano passado, então eu não sei se essa situação mudou. Eu penso que esse é um dado a se investigar, não é? Ou seja, lá em 2009, a maioria das pessoas que atuavam no campo da assistência, que é uma política cara para nós assistentes sociais, era voluntária. Né? Veja, desses 242 mil que ela afirmou à época que eram trabalhadores, ela não disse para nós quem eram os assistentes sociais. Certo? Então, vejam, esses são dados da assistência. Sim, dados oriundos do próprio MDS, em 2009. Certo? Veja, assistência social, não é? Que foi uma luta dos assistentes sociais. Vocês sabem muito bem como a assistência foi tratada no Brasil desde sempre, assim, como algo menor, que não precisa, né, que não pode ser nunca alçado ao nível de uma política de Estado, certo? Uma política assistencialista, desenvolvida pela primeira-dama do país, primeira-dama do Estado ou primeira-dama do município, certo?
Observe como isso ainda é muito presente, né? E soma-se, então foi uma luta nossa, não é? Alçar a assistência a uma política pública é uma luta, certo? Foi uma luta dos assistentes sociais, é uma luta dos assistentes sociais. Mas a gente não quer uma assistência desse tipo, né? Então observem como o Estado brasileiro burla a sua própria Constituição, a Constituição sobre a qual ele deveria ser o principal defensor, não é? Ele nega, inclusive, a Constituição, uma vez que ele admite que a maior parte dos trabalhadores que operacionalizam a política de assistência estejam nessa condição e não sejam concursados. Daí toda a campanha do conjunto Cefes-Cresce pela existência dos concursos públicos. Certo? Isso não é à toa, né? Quero também chamar a atenção com relação à questão do voluntariado, né? Soma-se, então, a essa precarização, essa questão do voluntariado, né? Existe um livro de uma colega, amiga, que é a professora Paula Bonfim, da UERJ, um livro pequeno, que foi dissertação de mestrado dela, que trata a questão da cultura do voluntariado, né? O que a Paula descobriu naquela pesquisa? Ela descobriu que os sujeitos, ela pesquisou os assistentes sociais, né? Os assistentes sociais se inserem nas instituições como voluntários, não porque querem fazer o bem, não é isso não. Se inserem porque querem ter uma experiência profissional. E aí se inserem como voluntários. Certo? Então observem a perversidade desse processo. O profissional se insere no mercado como voluntário na esperança de se tornar explorado. Não é? É perverso isso, né? Bem, dentro dessa perspectiva maior, não é? Tenho também uma outra pesquisa importantíssima, um livro publicado já tem alguns anos, que é o da Graça Druck, né, e da Tânia Franco, foi organizado por ela, se chama A Perda da Razão Social do Trabalho, Terceirização e Precarização, né? Então, as autoras, a partir dos diversos capítulos desse livro, chamam a atenção que essa precarização, ela vai se dar ao lado dos processos também de terceirização, não é? E isso também tem impactos importantes para os assistentes sociais e para os trabalhadores de uma forma geral, né? Por quê? Porque a terceirização, ela faz várias coisas complicadas, né? Primeiro, né, ela desconfigura o significado e a amplitude do trabalho técnico realizado pelos assistentes sociais e demais trabalhadores. Desconfigura o significado e a amplitude, né? Em segundo lugar, ela desloca as relações entre a população, suas formas de representação e a gestão governamental pela intermediação das empresas que são as empregadoras dos terceiros, né? Em terceiro lugar, ela subordina as ações desenvolvidas a prazos contratuais e aos recursos financeiros definidos. E isso implica em descontinuidades, rompimento de vínculos com os usuários, descrédito da população com relação às ações públicas, né? E por último, isso realiza, não é, a terceirização acaba criando, não é, uma relação na qual há uma cisão entre a prestação do serviço e o direito, né? Porque, veja, o que ocorre? Tanto quando os serviços sociais são prestados numa condição precarizada, certo? Ou pela terceirização, ora, aquele trabalhador, não é, que está ali na condição de trabalhador precário ou terceirizado, ele vai trabalhar naquilo, portanto, ele vai atuar naquela instituição até quando ele não conseguir uma coisa melhor. Quando ele consegue uma coisa melhor, é claro, ele vai embora. E aí todas as ações que ele vinha desenvolvendo naquele programa ficam para trás, não é? Ou seja, é muito sério isso. Isso coloca em risco um conjunto de conquistas que a classe trabalhadora vem arduamente conseguindo, né? E aí, para terminar, porque eu já tenho aqui o tempo já chegando ao final, né?
Uma coisa que eu acho que é super importante para nós pensarmos, aí eu quero deixar essa questão, né? É que impactos, então, essa nova lógica traz, né, para a qualidade do exercício profissional. Que impactos isso traz? Né? Essa é uma questão para a categoria profissional, para as entidades, para as universidades. Né? A gente precisa se questionar sobre isso. Né? Nós estamos no mês de maio. O mês de maio, como o nosso colega Charles aqui muito bem colocou, não é? É um mês em que nós celebramos a nossa profissão, mas não só. Não é? A gente também discute os desafios que essa profissão tem. Um dos desafios é esse. Né? Como é que nós vamos garantir, como é que nós vamos lutar, como é que nós vamos fortalecer um projeto profissional, não é, que está numa direção social completamente antagônica ao projeto burguês? Como é que nós vamos fazer tudo isso com uma categoria que atua no seu dia a dia profissional de uma forma absolutamente precarizada? Políticas precárias com trabalhadores precários. Como é que isso vai ser feito? Né? Como nós podemos reverter isso? Cabe a nós reverter ou cabe à classe trabalhadora? Essa é uma questão. Né? Isso cabe dentro dos limites de uma entidade? Ou isso é tarefa de um partido político? A gente precisa começar a se questionar disso. Né? Qual é a função que os partidos políticos desenvolvem nessa sociedade? E no nosso caso profissional, no nosso caso específico, qual é a função que deve os sindicatos, os partidos e as organizações profissionais defender? Cada um vai ter o seu lugar definido nesse mosaico, certo? Por último, então, eu quero recomendar, sugerir, não é, que é preciso, não é, se mapear nacionalmente as condições de trabalho do assistente social, reatualizando a pesquisa desenvolvida pelo Cefes em 2005, para que possamos ter um quadro mais preciso sobre o mercado de trabalho profissional e, a partir daí, podermos qualificar com mais riqueza e propriedade os impactos que essa lógica atual, não é, tem sobre o mercado de trabalho e sobre nossas ações profissionais. Ou seja, a gente, usando um pouco, não é, o lema da Revolução Cubana, não é, precisamos ter as informações, precisamos saber. Não é? Um dos lemas da Revolução Cubana era ser culto para não ser enganado. Certo? Então, é necessário que a gente estude. É necessário que a gente faça eventos como esse aqui. É necessário que a gente leia. É necessário que a gente crie grupos de pesquisa. Certo? Nós não podemos tratar a questão da política social, a questão do orçamento, a questão da ética como sendo um problema da escola, da universidade. Esse é um problema de cada um de nós trabalhadores. Senão, continuaremos sendo enganados. Bem, estamos no final do mês de maio, né? Quero parabenizar os presentes, assistentes sociais, estudantes, professores, né? E dizer que é isso aí, né? Precisamos, de fato, ficarmos firmes, atentos a todas essas manobras, não é? E precisamos estudar, precisamos estar juntos, né? Precisamos nos organizar através dos núcleos, precisamos participar dessas iniciativas, não é? Porque, como já dizia Gramsci, o pessimismo da razão não pode aniquilar o otimismo da vontade. Então, é com as palavras de Gramsci que eu quero terminar aqui com vocês. Não podemos desanimar, viu, companheiros? Coisa está difícil, mas a gente não pode, temos que manter firme e com os argumentos necessários. Muito obrigado, Charles, muito obrigado, Lohane, obrigado por vocês. Viu?